quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho de estar aqui. Obrigado, Senhor, pela tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na nossa igreja. E por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te adoramos, Pai. E nós clamamos como Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Pode sentar, queridos. O Salmo 126, talvez não seria um texto tão apropriado para um dia de festa, para um dia de alegria, de recordações, mas eu tenho que dizer para... Pode deixar aí quietinho, daqui a pouco eu peço para soltar, tá? Mas eu quero dizer para os irmãos que, na minha visão, nós estamos vivendo esse salmo. Porque quando a nossa igreja nasceu no avivamento. A igreja presbiteriana renovada, a igreja presbiteriana independente renovada, na qual eu nasci, não sei se o senhor tem quanto tempo de igreja presbiteriana. Em 86. Tá bom. Tem alguém aqui dos anos 70 ainda da renovada? 1970? Então vocês nasceram com a igreja. Que a igreja foi organizada em 1972. Que a igreja presbiteriana, a IPIR, Igreja Presbiteriana Independente Renovada, nasceu em 1972 como denominação. Pastor Oswaldo Mendes estava fazendo um trabalho ali na igreja de São João Clímaco. Pastor Antônio Cavalcante estava fazendo um trabalho bonito em Osasco. Estava nascendo a primeira igreja presbiteriana renovada de Osasco, da qual eu fui pastor 17 anos. E estava também em curso a igreja presbiteriana renovada, presbiteriana independente renovada de Assis, pastor Abel Amaral de Camargo, a igreja presbiteriana independente renovada de Arapongas, pastor Palmiro, a igreja presbiteriana independente renovada de Olinda, com o pastor Otoniel, e a igreja presbiteriana independente renovada de Teófilo Otoni, com o pastor Altair Batista Linhares. E a igreja presbiteriana independente renovada de Governador Valadares, com o pastor Joel do Prado. E nós tínhamos, essas eram as nossas igrejas principiantes. Foram 8 igrejas que começaram, né? E aí nasceu a igreja presbiteriana independente renovada de Bauru, na rua Rubens Arruda, 353. Lá eu me converti no ano de 1973, no dia 5 de abril de 1973. A igreja estava vivendo um avivamento maravilhoso. E quando eu conheci Jesus, a nossa igreja só tinha 12 ou 13 pastores ainda. Era bem pequena. Mas nós tínhamos encontro de avivamento. O encontro de avivamento em Assis, o encontro de avivamento em Bauru e o encontro de avivamento em Osasco, lá no Cinearte. O grande encontro de avivamento em Osasco se deu em julho de 1975 e a minha esposa participou deste encontro. Um frio de gelar os ossos. Eu não a conheci ainda, eu a conheci
em 1975 mesmo, né, meu bem? 5. Sim, 1975, mas no mês de novembro, que teve o encontro de avivamento em Teófilo Otoni. Meus irmãos, nós tínhamos um encontro de avivamento em Bauru, lá na Hípica, no Recinto Melo de Moraes. E eu tenho que contar essa história, é muito interessante. É muito engraçado até. Vocês sabem por que as mulheres... Baixa um pouquinho, está muito alto esse microfone, baixa um pouquinho. Vocês sabem por que as nossas... Pode baixar o agudo um pouquinho e baixa o som, o volume também um pouquinho. Vocês sabem por que a nossa igreja, na nossa igreja, as mulheres não usavam pintura? Alguém sabe? Algumas pessoas acham que é porque a igreja tinha uma doutrina rígida. Não é, isso veio depois. Eu vou contar para os irmãos por que as mulheres da nossa igreja não usavam pintura. No começo, o motivo das irmãs não usar pintura não era motivo de santidade, não. É engraçado que nós achamos, todos nós achamos, ou pelo menos a maioria de nós, pode deixar isso aqui aceso, irmãos. Na hora que for passar o videozinho, eu peço para apagar, tá bom? Aqui eu gosto de ficar com bastante luz mesmo. Aí a hora que for para precisar dali, aí eu peço para apagar, tá bom? Fora é assim que aconteceu. Começou o avivamento. O avivamento começou primeiro, o primeiro movimento de avivamento que aconteceu no Brasil. Nos anos 60, não foi na igreja presbiteriana. Foi na Igreja Batista em Belo Horizonte, no Seminário Teológico Batista Brasileiro STEB de Belo Horizonte. Veio para o Brasil eu sou professor de história da igreja, né? Por isso que eu tenho que saber essas coisas. E se eu não souber a história da minha igreja, como é que eu vou contar a história das outras, né? Veio para o Brasil uma missionária chamada Rosalie Aplebe. Alguém já ouviu falar desse nome? Rosalie Aplebe. Ela escreveu um livro sobre avivamento. E ela veio ser professora no STEB, no Seminário Teológico Batista Brasileiro de Belo Horizonte. E era a igreja batista tradicional. O pastor Ernesto Tonini também era tradicional e era diretor da Faculdade Batista de Perdizes. E era tradicional, não cria nos dons do Espírito Santo. E o pastor José Rego do Nascimento era o diretor do Seminário Batista em Belo Horizonte. E essa missionária veio avivada dos Estados Unidos para cá. Ela veio do avivamento lá nos Estados Unidos. E chegando aqui, ela começou a pregar sobre avivamento em Belo Horizonte. E aí começaram os primeiros irmãos a serem batizados no Espírito Santo. E o STEB, o Seminário Teológico Batista Brasileiro de Minas Gerais, em Belo Horizonte, acendeu. E virou um fogaréu lá. O Pentecostes. Os irmãos eram batizados no Espírito Santo, falavam em outras línguas, e o avivamento ferveu lá em Belo Horizonte. E essa notícia correu no Brasil. Eu ainda não era crente. Isso foi em 1968, 67, 68. Eu ainda não era crente. Mas eu me converti em 73. Começou esse avivamento e os pastores presbiterianos, mais propriamente pastor Palmiro Francisco de Andrade e pastor Abel Amaral do Camargo, todos os dois já foram para o céu. E mais 2 pastores nossos, que eu não me lembro agora o nome deles, pastor Palmiro, pastor Abel, eram esses 2, e tinha mais 2 que eu não lembro agora o nome de cabeça. Não, Tuller era da Cristã Presbiteriana. Era. E esses pastores da IPIR, da Igreja Presbiteriana Independente Renovada, ainda não existia essa igreja, era presbiteriana do Brasil, eles foram a Belo Horizonte ver o que estava acontecendo. E quando chegaram em Belo Horizonte, eles foram batizados no Espírito Santo. Os primeiros pastores nossos. Pastor Palmiro, pastor Abel e mais 2, que eu estou tentando lembrar o nome, eu não consigo lembrar agora. E para não falar nome errado, eu vou deixar para lá.
E eles foram batizados no Espírito Santo. E eles então vieram de Belo Horizonte entusiasmados. E havia um avivamento em Cianorte, porque o pastor Jonathan fora batizado no Espírito Santo. E estava incendiando o seminário presbiteriano renovado, que era o CIB, né? Instituto Bíblico Presbiteriano de Cianorte. O nome era Seminário e Instituto Bíblico Presbiteriano de Cianorte. Isso. Estava em renovação ainda. Ou seja, já estava em renovação. Mas era tradicional ainda. Pastor Jonathan Ferreira dos Santos foi batizado no Espírito Santo e começou a pregar. Então o pastor Palmiro e o pastor Abel foram batizados lá, em Belo Horizonte, voltaram e foram conhecer o pastor Jonathan. Por isso que as igrejas começaram depois a se juntar. E então chegaram em Cianorte e entraram no fogo, porque eles já estavam batizados, foram batizados em Belo Horizonte. E assim começou a amizade do pastor Jonathan com os nossos primeiros pastores. Esses pastores, então, que foram batizados no Espírito Santo em Belo Horizonte, chegaram em Arapongas e Assis, e receberam uma carta do Supremo Concílio dizendo: vocês estão com essa doutrina do Jonathan e nós vamos ter que excluir vocês também da igreja, porque o Jonathan já estava sendo excluído da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o pastor Palmiro, o pastor Abel eram da Igreja Presbiteriana Independente. E eles então disseram: bom, se quiserem nos excluir, nós não podemos fazer nada, porque renegar o que nós recebemos não podemos. Nós fomos batizados no Espírito Santo. E então o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente mandou 3 pastores para excluir esses 4. Agora já não era mais 4, já era 5, porque um dos nossos pastores do Paraná, eu acho que o pastor Lauro Celso, tinha recebido o batismo no Espírito Santo em Cianorte. E aí reuniram-se todos em Arapongas. 5 pastores presbiterianos independentes batizados no Espírito Santo. E 3 que vieram do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente para excluí-los. O senhor conhece essa história? Contou. E então, o que aconteceu? Eles eram colegas, amigos de longa data. E eles se reuniram em Arapongas. Tem até a fotografia ali, ó. Fotografia daquela igreja ali, ó. Bem do lado ali, lá atrás. Isso aí, na sua frente, irmão. Essa igreja aí, ó. Se reuniram para excluir os pastores. E eles começaram a conversar logo cedo e foram conversando, e o tempo foi passando. Quando foi meio-dia, eles iam sair para o almoço e disseram: bom, agora nós temos que fazer o que viemos fazer, vamos desligar vocês. Então eles foram para o lugar, a igreja lá até parecia um pouquinho com essa. Foram para o lugar assim, na frente da igreja. Tinha ninguém lá, só os 5 pastores nossos, presbiterianos, e os 3 do Supremo Concílio da IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E ali eles deram as mãos e disseram: vamos orar, porque nós vamos nos separar agora. Vocês vão para um lado e nós vamos para outro. E eles deram as mãos e começaram a orar. E os 3 foram batizados no Espírito Santo. Os 3 pastores que vieram excluir os 5 foram batizados no Espírito Santo. Aí fizeram um documento para a IPI, dizendo: agora vocês vão ter que excluir 8, porque não é mais 5, agora já somos 8. Assim nasceu a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, no ano de 1972. Aí já havia um grupo aqui em São João Clímaco, e já havia um grupo lá em Osasco, e já havia um grupo lá em Olinda, porque pipocou avivamento para todo lado. Havia um grupo em Governador Valadares, havia, deixa eu ver mais aonde,
Eu acho que eram essas. Teófilo Otoni, o pastor Altair estava também no avivamento. Só que o pastor Altair Linhares, ele demorou mais um pouco para vir, porque ele tinha o pastor Galvão, João Galvão, não sei se viu falar dele, ele também aceitou o avivamento, mas ele era um teólogo, sabe esses teólogos reformados, presbiterianos, tradicionais, pregador da doutrina da predestinação, esses bem assim. E ele era muito um pé atrás. Então o pastor Altair Linhares demorou para aceitar de vez o avivamento, mas não teve jeito. Foi batizado no Espírito Santo, não tem jeito. Vai com doutrina, vai sem doutrina, vai do jeito que for, mas vai embora. E assim começou a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Mas a Igreja Cristã Presbiteriana já tinha nascido, porque o pastor Jonathan já tinha sido excluído da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1968. Ele fundou o seminário em 65, e em 68 ele foi excluído. Então já tinha 4 anos quando a nossa igreja nasceu, de 68 para 72. Quando nasceu essa, a IPIR, nós somos da IPIR, da antiga IPIR, aqui em São Paulo, por aí tudo. Aqui tinha alguns crentes que eram da ICP, né, da Igreja Cristã Presbiteriana. Mas eu acho que não sei se algum ficou, que veio da ICP. Tinha o Hugo, eu conheci eles todos. Não saíram todos, Pois bem, o senhor veio da IPI ou da IPB? O senhor veio do avivamento bíblico. Então, aqui tem alguém que veio da IPI, aqui da Igreja Presbiteriana Independente? Ainda? Vocês vieram? A minha esposa também veio da Igreja Presbiteriana Independente. A minha esposa foi batizada 3 vezes. Ela foi batizada quando nasceu, na IPB. Depois foi batizada quando adolescente na IPI. E quando eu conheci a minha esposa, eu a conheci na semana do batismo nas águas. Então, não é por falta de batismo que ela não vai para o céu, né? 3 batismos. Batizou criança, batizou adolescente, de novo com água na cabeça, depois batizou nas águas. Então começou o relacionamento entre a IPI e a IPIR e a ICP, Igreja Cristã Presbiteriana, que era o líder, era o pastor Jonathan. E em 1975, as duas igrejas se juntaram em Maringá, como os jovens já falaram aí, e aí já era a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Em 1975, eu já era seminarista, eu concluí o curso em 76 e fui ordenado ao pastorado em 7 de janeiro de 1977. Então, já faz muito tempo, né? O meu prontuário é o número 150. A igreja cresceu muito rápido porque vieram vários pastores da ICP, mas éramos 9, 10 pastores da IPIR. E se fosse no catálogo da IPIR, eu ia ser número 30, 32. Mas como entraram os presbitérios da ICP, aí o meu número foi lá para 150. Mas o meu prontuário é número 150. O do meu filho é 2.300 e tarará, que é o pastor de Osasco hoje. Mas eu falei que ia dizer para as irmãs, para os irmãos, por que as irmãs não usavam pintura. Então era assim, nós íamos eu vou contar de Bauru, né? Que era o que acontecia lá. Eu me converti no dia 5 de abril de 1973, num culto muito gostoso, muito abençoado, mas que eu não participei de nada porque eu não entendia nada. Podia pregar qualquer coisa para mim, eu não entendia porque a palavra de Deus diz e é verdade, o príncipe deste mundo cega o entendimento para que as pessoas não se convertam. Então, quando vai fazer qualquer culto de evangelismo, é necessário orar, repreender e expulsar Satanás para que ele não segue as pessoas. Porque as pessoas entram, ouvem a palavra e vão embora sem entender nada, porque isso acontecia comigo. Mas no dia 5 de abril de 1973, era uma quinta-feira, e eu cheguei na igreja, mas eu não fui lá interessado em nada de crente, não. Eu fui lá interessado numa moça que tinha lá. Tem que falar a verdade, né? Só que ela não foi à igreja. Que bênção que ela não foi. Porque se ela fosse, eu ia ficar atento a ela e não ia, ter oportunidade.
Ela não foi. Quando terminou o culto, eu chamei o pastor Manuel Messias Pereira, que hoje está vivo, tem mais de 70 anos, mas é pastor batista lá, agora ele é pastor batista, lá perto de Auriflama, um lugar que eu esqueci o nome agora. Ele foi excluído da nossa igreja porque foi no cinema, em Bauru. Ele foi no cinema e foi excluído. Em 1977, 76, ele foi excluído. Pois bem, pastor Manuel Messias Pereira era um pastor jovem, tinha 24 anos e era pastor de Bauru, da primeira igreja presbiteriana independente e renovada de Bauru. Era uma igreja de das 250 pessoas, mais ou menos. E eu estava lá participando do culto, e o culto terminou, e eu estava muito triste naquele dia, muito triste. Porque eu tinha abandonado, eu era de Umbanda, eu tinha abandonado a Umbanda, o centro espírita de Umbanda. Eu tinha guia de cabeça, eu tinha tudo essas porcarias. Mas eu tinha abandonado porque eu comecei a ler a Bíblia. E eu li Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os feiticeiros, idólatras, os cães, todo aquele que ama e pratica mentira e etc e tal. E eu vi que eu estava fora do lugar certo. Então eu larguei o terreiro para lá. E aí quando um macumbeiro larga o terreiro, ele vai sofrer mesmo, porque o diabo vai bater muito nele. Tem que largar o terreiro e aceitar Jesus rápido, senão vai apanhar. Mas eu não fiz isso. Eu larguei o terreiro e continuei ímpio. E aí apanhei muito. Era muito jovem, eu tinha 17 anos. E faltava 3 meses para eu completar 18 quando eu aceitei Jesus como Salvador. E eu estava sofrendo muito na mão do inimigo. E naquele dia eu fui e falei com o pastor Messias. Eu não sabia que ele era pastor, eu nem sabia que igreja tinha pastor. Eu sabia que igreja tinha moça bonita, isso eu sabia. Mas pastor eu não sabia. Mas ele estava na frente dirigindo, eu procurei ele depois do culto e falei, olha, tem um primo meu que largou o terreiro junto comigo e ele está em cima de uma cama para morrer. O médico não acha a doença dele. Eu queria que vocês orassem por ele para ele sair daquela doença. Aí o pastor olhou para mim, se alguém conhece o pastor Messias, ele é desse tamanho, um baianão desse tamanho, fala alto, bem forte. Ele olhou para mim e disse, você está pior do que ele. Eu quero orar por você primeiro. Você aceita? Eu falei, claro. Se eu estou pior do que ele está morrendo, o que eu estou então? Pastor Messias botou a mão na minha cabeça, a mão dele é desse tamanho. Botou a mão na minha cabeça e eu desse tamanico, né? Botou a mão na minha cabeça e orou. E aí, o pau quebrou, viu, irmãos? Porque o capeta não queria soltar. Quando terminou aquele perereco todo, eu estava com a camisa colada no pelo, grudado no corpo, molhei de suor. Mas os demônios saíram. E eu fiquei liberto. Naquela noite Jesus me salvou. E eu saí daquela igreja, e já tinha terminado o culto, os irmãos, a maioria já tinha ido embora. Eu saí daquela igreja liberto, irmãos. Ali mesmo eu meti a mão no bolso, tirei um cigarro, dei para ele. Ele queimou aquele cigarro ali na guia de sarjeta, lá da rua Rubens Arruda, em Bauru. E eu saí dali feliz, liberto, transformado. E passou a sexta-feira, eu não vou cortar uns detalhes que não vai gastar. E passou a sexta-feira, e passou o sábado. Domingo eu fui para a escola dominical. Sábado eu fui para o culto de jovens, e domingo eu fui para a escola dominical. O culto de jovens, que delícia! Um grupo de jovens avivados, abençoados, chamávamos Jovens Livres no Senhor. Agora em outubro nós vamos fazer uma reunião dos jovens livres no Senhor, lá em Bauru. Em 2015 nós fizemos, em 95 nós fizemos e agora vamos fazer de novo. Agora só tem o nome de jovens livres, mas é tudo de 60 para lá, né? E é uma festa, irmão, nós cantamos, é gostoso, alegre, do mesmo jeito que cantávamos. E então
recebi Jesus. Quando foi no sábado, fui para o culto de jovens. No domingo eu fui para a escola dominical. E o doutor Nolídio Piero, que era o presbítero da igreja, estava batizado no Espírito Santo também. Ele estava na frente e ele começou a cantar os louvores, esses que nós cantamos aí. Desde o dia que aceitei Jesus, e assim por diante. E ele começou a cantar. Quando ele levantou a mão e orou, eu fui batizado no Espírito Santo. No dia 8 de abril de 1973. Eu recebi o batismo no Espírito Santo na escola dominical. Ah, irmãos, que coisa tremenda. Que coisa gloriosa. E eu quero dizer para vocês que o fogo não apaga. Meu coração continua ardendo até hoje. No culto da manhã hoje, na nossa igreja em Osasco, eu chorei como uma criança. Porque o avivamento não acaba, ele continua conosco. A igreja pode esfriar, mas quem é batizado no Espírito Santo continua, porque não acaba. Aleluia. É como se riscar o fósforo, aí já pega fogo, né? E eu fui batizado no dia 5 de abril de 1973, fui batizado no Espírito Santo na escola dominical. E eu saí da igreja, parece que eu estava andando em plumas. Eu fui embora para casa e desde aquele dia nunca mais cessou o avivamento no meu coração. E nós íamos então para o Recinto Melo de Moraes e lá tinha o encontro de avivamento, os nossos acampamentos, nossos encontros, retiro de jovens, era tudo lá. E então iam aquelas senhoras, digníssimas senhoras da igreja presbiteriana, elas iam para lá, para ver o avivamento. E as nossas irmãs da nossa igreja também iam para lá, por causa do avivamento. Os jovens eram muito avivados. Mas elas não tinham o doutrina de uso e costume, nem a nossa igreja, e nem os presbiterianos do Brasil também, e independente, não tinha doutrina nenhuma de uso e costume, nada, nem a nossa e nem a deles. Só que chegava lá, irmãos, naquele tempo as mulheres usavam laquê. Tem alguma aqui que já usou laquê? Tem? Uma, duas, tem mais? Quem usou laquê aí? 3. Quem mais? Duas ali, 3 aqui, 4 irmãs aqui já usaram laquê. Então fazia um penteado assim, ó, e aí espirrava o laquê, ficava uma cabeçona desse tamanho. As mulheres usavam um penteadão assim, lembra disso? Lembra disso? Lembra? Lembra, pastor? Hã? Os homens usavam brilhantina, eu usei brilhantina no cabelo, né? Uma graxazinha que a gente usava. E a gente... o senhor lembrou de coisa de... Isso eu tinha até esquecido disso. Brilhantina. Então, irmãos, aí aquelas senhoras da nossa igreja e da Presbiteriana Independente iam para o encontro de avivamento. E lá tinha uma sala de oração onde o fogo caía dia e noite sem parar. Os 3 dias de encontro de avivamento, tinha mais gente na sala de oração do que na sala de pregação. A sala de oração era maior do que a sala de culto, porque a turma queria orar. E aquelas mulheres entravam lá e era batizado no Espírito Santo. E aquele cabelo misturava tudo. Porque elas caíam no chão. E aqui ficava um risco aqui por causa do pó de arroz que elas usavam. Oh, agora eu fui longe, hein? Usavam blush, como é blush que chama? É blush? Naquele tempo chamava pó de arroz. É o mesmo blush, mas era pó de arroz, era o nome. E aí, descia aqui, fazia um risco. Fazia outro risco aqui de lágrima. E quando elas passavam o lenço, aí misturava tudo. Usavam uma tinta no olho aqui. Aí passava o lenço, misturava tudo. Então você imagina como é que as irmãs saíam da sala de oração. Foi por causa disso que elas largaram de usar pintura. Porque ficava muito feio quando chorava. Chorava muito, caía no chão, arrebatada, falando em língua estranha.
E aí pararam, porque não era prático usar pintura, e os brincões, né, que machucava às vezes, puxava um pouco, né? Então elas largaram de usar por causa disso. Não foi por causa de santidade. Mas a esposa do Dr. Jamil, José Pete, lá de Maringá, e mais algumas, a irmã Arminda, lá de Cianorte, e mais algumas acharam que isto era santidade, que elas largavam, as mulheres santas largavam porque elas não queriam mais aquilo, porque elas agora eram santas, e não era por isso. Era porque era incômodo. Então elas largaram tudo. Aí abandonaram essas vaidades tudo, porque agora elas queriam, era poder do Espírito. E elas começaram a usar saia mais comprida, porque caía na igreja. Caía no poder de Deus. Então elas não queriam ficar indecorosas, então usavam as roupas mais compridas um pouco, né? E depois, quando foi proibido calça comprida para as mulheres, aí elas usavam mais comprida ainda, porque agora elas queriam liberdade e a roupa, a saia era dava menos tranquilidade para elas, e elas caíam, porque o poder de Deus era tão grande que o pastor às vezes caía na frente da igreja. Irmãos, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu fui seminarista em Cianorte. O último ano meu foi em Cianorte, porque o primeiro e o segundo foi em Minas Gerais. Mas o último ano foi em Cianorte. Naquele tempo era só 3. Era o médio em teologia. Depois que eu vim estudar mais. E eu era responsável por uma congregação numa cidadezinha que só tinha 500 pessoas. E o nome é Marabá, no interior do Paraná. Lá perto de Cianorte, entre Cianorte e Torneiro do Oeste. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar nesse lugar? Até hoje é do mesmo tamanho, não cresceu nada. E lá tinha 9 crentes. E eu assumi aquela congregação em março de 1976, que eu já era seminarista, estava no meu 3º ano, que eu fui logo para o seminário, Jesus me chamou muito rápido. E eu estava lá e aquela congregação tinha 9 crentes no começo, numa cidadezinha de 500 pessoas. No final do ano tinha 59. Mais um Pentecoste, um avivamento. Eu vou contar só uma experiência. Eu saí com o irmão Odilon para fazer umas visitas de manhã, nós fizemos a escola dominical e o povo era tudo batizado no Espírito Santo, e eles começaram a orar e não pararam mais. Eu tive que terminar a escola dominical, deixei eles orando e saí e fui embora. Eles estavam orando. Falei, o irmão lá, quando terminar, você fecha aí para mim, porque eu tenho umas visitas para fazer. Eu e o irmão Odilon, que era o meu auxiliar, ele tinha só uns 4 meses de convertido, mas era o meu auxiliar. E dei a chave do salão para uma pessoa e falei, você cuida aí. Aí a pessoa ficou lá cuidando e eu fui embora. Fizemos as visitas, à tarde eu passei na casa do irmão Dilon, tomamos um banho, comemos alguma coisa e voltamos para a igreja. Quando nós chegamos, a igreja já estava aberta. Sabe por quê? Porque os irmãos não foram embora. Eles ficaram lá orando o dia inteiro, não almoçaram, nada. E estavam caídos debaixo dos bancos, arrebatados, falando em outras línguas. A escola dominical se ligou no culto da noite, não acabou. Então eu cheguei, comecei o culto cantando com quem estava em pé. Os outros foram levantando, o fogo caiu, o avivamento continuou. Às 9h30 da noite eu encerrei o culto. Ninguém queria ir embora. Eu dei a chave para o irmão Dilon e falei, eu tenho que pegar o ônibus. Peguei o ônibus e fui embora para Cianorte. Não sei que hora terminou aquela reunião. Começou na escola dominical, passou o dia inteiro, não consegui terminar o culto, deixei eles orando e fui embora. Só para os irmãos terem uma ideia do que é avivamento. É por isso que eu escolhi o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Irmãos amados, eu tenho andado por esse Brasil afora, que agora desde 2015 eu não sou mais pastor de igreja local. Eu entreguei a igreja de Osasco
a igreja grande com 500 pessoas, e eu com a coluna quebrada, que eu sofri um acidente, não tenho mais aquela agilidade, aquela disposição para passar a noite em vigílias e não sei mais o quê. E eu falei, eu quero saber, eu vou entregar a igreja, porque isso aqui precisa de sangue novo. Entreguei a igreja, eles convidaram um pastor para vir, ele não pôde vir, aí convidaram o meu filho, que era pastor de Barueri, estava com a igreja abençoada, ele começou em 2010, em 2014 já estava com 300 pessoas. Convidaram ele saiu de Barueri, veio, assumiu Osasco em 2015, está lá até hoje. A igreja está, graças a Deus, está com 2 cultos, um de manhã, outro à noite. A igreja está cheia de gente, graças a Deus. Mas eu deixei, então não estou pastoreando. E eu tenho andado por aí tudo. E eu tenho pregado na nossa igreja em muitos lugares. Mas o avivamento, pastor, acabou. Infelizmente o avivamento acabou. Agora eu preciso falar para vocês que são daquela época. Vocês precisam dar um jeito aqui. Vocês precisam dar um jeito aqui. Porque vocês sabem o que é avivamento. E o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O avivamento é um mover de grande alegria. O avivamento é algo que não nos deixa sair da presença do Senhor. Irmãos, quando chegava feriado prolongado, como nós vivemos agora, então às vezes o feriado era na sexta-feira, nós já marcávamos um trabalho especial, que começava na sexta. E passava sexta a noite inteira, tinha vigília, sábado o dia inteiro tinha pregação e oração, domingo terminava a noite a igreja lotada. Agora, quando tem um final de semana, a igreja fica vazia, porque o povo vai para o litoral, vai para a chácara, vai não sei para onde. Irmãos, eu não consigo aceitar isso. Porque quando chega final de semana prolongado, não tem nada para fazer, eu tenho que ficar em casa. Porque eu não tenho esse hábito de sair, vai para o litoral, vai não sei para onde. Eu só aprendi o caminho da igreja. O avivamento não nos deixava fazer outra coisa a não ser estar na presença do Senhor, a nossa maior alegria. E o salmista está dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, coisa lá do passado. Então, nós ficamos como quem sonha. E o Salmo 126, então, nos diz que nós devemos lembrar do passado com gratidão. E eu me lembro do passado com muita gratidão. Não é saudosismo, porque o Senhor vai fazer de novo. Eu não tenho saudade daquele tempo, porque o Senhor vai fazer de novo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai fazer de novo. Então, eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente, que eu estou esperando o avivamento. Eu quero um novo avivamento. Porque o avivamento não morreu em mim. Eu sou tão pecador quanto qualquer outro, mas o avivamento continua. E então o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, está falando do passado. Quando houve um avivamento em Israel. Porque eles saíram do cativeiro da Babilônia e voltaram. E quando eles voltaram, encontraram a cidade de Jerusalém destruída, os muros quebrados, eles começaram a orar. E se você ler o livro de Neemias, lá no capítulo 8, houve um grande avivamento. Que eu não vou ler, nem vou comentar, porque não dá tempo. Houve um grande avivamento. E agora o Salmo foi escrito bem depois
quando eles estavam frios, mundanos, olhando para os deuses de outras nações, como nós estamos hoje. Porque nós estamos, infelizmente, nós estamos usando subterfúgios para juntar gente. As igrejas, tem muitas igrejas nossas que estão cheias, mas eu não fui em nenhuma delas cheia porque tem avivamento. Eu fui cheia porque tem luzes aqui e joga luz para lá e luz para cá e não sei o que, e umas meninas dançando assim e não sei mais o que, fazendo tanta coisa para chamar. Agora estão pintando a igreja de preto, né? E estão fazendo um monte de coisa. Jogo de luzes porque tem que parecer uma boate para chamar os jovens. Quando falta avivamento, nós temos que inventar moda. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Quando o avivamento chegar, uma igreja pelada igual está essa aqui, ó, sem tinta preta, sem jogo de luzes, sem nada, cai no poder do Espírito e lota que as pessoas, o salão não cabe às pessoas. Então nós estamos precisando de um avivamento. E o salmista, no versículo 4 do Salmo 126, ele fala uma coisa muito especial aqui, ó. Ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Então nós temos que olhar para o passado com gratidão, porque Deus deu-nos uma igreja de avivamento. Nós temos que olhar para o nosso presente com esperança de restauração. Nós não podemos continuar frios. Nós precisamos de avivamento. Então vocês que conhecem o caminho do avivamento, por favor, comecem a orar juntos. Vocês que conhecem o caminho do avivamento, comecem a orar juntos. Aí vai entrar um, vai entrar dois, vai entrar três, vai entrar quatro, vai entrar cinco, que o fogo acende de novo. Como é que você acende o fogo nas brasas? Você junta as brasas e sopra. Então vocês juntam as brasas e pedem ao Senhor para soprar. Quando o Senhor soprar, a labareda vai acender. E vai chegar um, e vai chegar outro, e vai chegar outro, e vai chegar outro. E alguns que estão com saudade aí, porque perderam e estão para lá, e aí eles vão começar a vir, e o fogo vai acender de novo. Agora pode apagar a luz, joga aquele videozinho, se for possível, para mim aqui, porque vocês vão entender o que são as torrentes do Negueb e o que é que o salmista estava falando. Aí tem som, vocês vão ouvir já, eu espero que saia o som, né? Vamos ver se sai. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. É o que o salmista estava pedindo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles experimentaram o que é voltar para a casa do Pai. Eles experimentaram o que é avivamento, o que é alegria de ver o templo ser reconstruído. Eles experimentaram aquilo e o coração deles estava cheio de alegria. Eles queriam estar no santuário e a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira. O templo de Salomão, que fora destruído e queimado a fogo, que não tinha sobrado nada, foi reerguido pelo sacerdote Zorobabel, e os filhos de Israel se reuniram e houve um avivamento. Mas os anos passaram, o pecado começou a entrar, a desobediência campeou no meio dos filhos de Israel, e agora eles estavam vivendo o que nós chamamos de período interbíblico, um tempo difícil, um tempo de angústia e de sofrimento. E então foi escrito esse Salmo 126, e eles lembravam do passado com gratidão, porque o Senhor havia restaurado a sorte de Sião. E eles oravam no presente com esperança. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Isto é, surpreenda-nos, Senhor, como as águas do Negueb. O deserto está tudo seco. Parece que não há mais vida e parece que não há mais esperança. Parece que agora vão ter que viver aquela vida dura de uma igreja fria. Mas eles estão orando com esperança. Eles estão orando com esperança. Eu olho para vocês e eu tenho esperança. Porque se vocês começarem a buscar o avivamento, o Senhor vai derramar a chuva serôdia. O Senhor vai mandar um reavivamento. E esse salão vai ficar pequeno. Porque ao cheiro das águas, as plantas nascem, germinam do nada. Parece que o deserto tomou conta de tudo, mas a semente está lá. Nós recebemos Jesus como Salvador. A semente está no nosso coração. Nós precisamos do avivamento. Nós recebemos Jesus como Salvador. Nós somos crentes no Senhor Jesus. Nós aguardamos a esperança do arrebatamento. Nós guardamos a alegria da salvação. Mas nós precisamos de avivamento. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Manda, Senhor, a chuva sobre nós. Manda o avivamento que vai fazer brotar na terra grandes pessoas, jovens, adultos, crianças, e a igreja vai ferver como ferveu no passado.
vamos concluir o salmo, que as horas já vão acabando. O versículo 5 e o versículo 6. Aponta o caminho do avivamento. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Agora, irmãos, é tempo de lágrimas. É tempo de botar a boca no pó e buscar o Senhor. Restaura, restaura, restaura nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42. O salmista diz: assim como a corça, numa terra seca, suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Salmo 42 também é um salmo de expectativa, é um salmo de esperança. O que quer dizer isso, quando assim como a corça suspira pela corrente das águas? Irmãos, quando chega a época da seca, não tem água para os animais beber. Então a corça, com o filhote, fica desesperada. E ela entra naquele leito do rio seco que nós vimos aí. Depois que passa esse tempo de chuva, que volta a seca novamente, esse tempo das torrentes do Negueb passou e chegou um tempo de sequidão de novo. A corça sai pelo vale árido do Salmo 84, vale árido do Salmo 84. No Salmo 42 diz que a corça sai, e ela vai andando, e ela vai cheirando, e ela vai cheirando o chão. E ela sente o cheiro da água lá no fundo. A areia está seca, pega assim, voa com o vento, mas lá embaixo tem água. E a corça suspira pela corrente das águas. E o beduíno fica lá em cima, nos altos lugares do Negueb. E ele vê a corça de longe. E onde ela cava, onde ela bate a patinha e cava, ele sabe que ali tem água. Quando a corça já passou e cavou, e ele vem depois, ela já foi embora, e ele vem, e ele vê o buraco que ela fez com a patinha, ele sabe que ali tem água. Então ele mete um enxadão ali, e logo a água sai do chão. Ele tira aquela areia seca e vai fazendo uma cacimba. Depois você lê o Salmo 84, você vai ver isso lá. Está bem escrito lá. Faz uma cacimba, e essa cacimba enche de água. Então os animais bebem, e a própria corça volta depois e bebe também. Meus amados, parece que tudo acabou, mas não. As águas estão lá. E nós precisamos ser como a corça, que onde parece que não tem nada, sente o cheiro. Nós conhecemos o caminho do batismo do Espírito Santo. Nós conhecemos o caminho do avivamento. E o Salmo 126 está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Mas no versículo 5 ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu quero semear esperança no coração desta igreja. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos e irmãs, especialmente para aqueles que viveram o avivamento, comece a orar juntos. Não fique espalhado. Comecem a orar juntos. Senhor, nós conhecemos o batismo, nós sabemos o que é isso. Ah, Senhor, batiza esta igreja. Restaura, Senhor, a nossa sorte, porque os que com lágrimas semeiam ceifarão com alegria. Vocês vão ver de novo as torrentes chegando. Vocês vão ver de novo as flores nascendo e brotando do chão. Vocês vão ver de novo, porque ao cheiro das águas, as plantas, as sementes
arrebentam e começam a crescer e se torna tudo de novo uma maravilha, como as torrentes do Negueb. Então, o Salmo 126 é um choro, é um clamor por avivamento. A nossa igreja conhece as torrentes do Negueb, porque ela nasceu como resultado das torrentes do Negueb. Não adianta termos uma igreja lotada com 400, 500 pessoas, se para que as pessoas venham à igreja, nós temos que jogar luzes para todo lado, fumaça para todo canto, dança para todo lugar, não tem problema nenhum. Eu não sou contra nada disso, mas isso não traz avivamento. Isso é um paliativo, é um quebra-galho. Eu prefiro esperar o avivamento. Eu prefiro esperar. As pessoas precisam vir para a igreja porque eles querem, eles têm sede, eles têm fome da palavra. Quando as pessoas dizem, eu gosto daquela igreja por causa da palavra, tá bom. Quando fala, eu gosto daquela igreja porque lá tem baile gospel, a igreja está falida. Está falida. É uma multidão de perdidos se reunindo à toa. Irmãos, Deus não nos chamou para divertir bodes. Deus nos chamou para pastorear ovelhas. Deus não nos chamou para divertir bodes. Deus nos chamou para pastorear as ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E a voz do pastor ecoa da palavra. Não ecoa das luzes, nem da fumaça, nem da dança, nem de nada. A voz do Espírito ecoa da palavra. Então todo remendo que nós usarmos não vai valer nada. Enquanto o povo não vier por causa da palavra, nós não teremos avivamento. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aleluia. Dá vontade de falar muita coisa aqui. Porque quando fala de Israel, de torrente dos Negueb, eu fico animado. Que eu vou para Israel todo ano, né? Esse ano nós vamos dia 15 de outubro, se Deus quiser. É a 16ª viagem nossa, número 16 para Israel. Então eu conheço esse Negueb aí, conheço tudo. Eu conheço mais Israel do que Osasco. Irmãos, lá também precisa de avivamento. Lá em Israel está precisando de avivamento. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Em Israel eu não vi isso acontecer ainda. Mas no Egito eu estou vendo. Já estive no Egito 8 vezes. E sabe o que está acontecendo no Egito, pastor? Está acontecendo uma coisa linda. Tem uma igreja presbiteriana avivada no centro do Cairo, pertinho do Museu do Cairo. Está com 5.000 pessoas. Porque está acontecendo um milagre no Egito, pastor. As torrentes do Negueb vão chegar no Egito. Tem promessa de Deus para o Egito. Sabe o que está acontecendo? As pessoas acordam durante a noite com uma luz estranha no quarto. Muçulmanos, eles acordam. E de repente, do meio daquela luz, surge uma voz. E aquela voz fala com eles, para eles lerem a Bíblia. E eles então acham Bíblia, leem e se convertem. Um deles, um jovem egípcio, eu acho que está até na internet, se não me engano. Ele ouviu essa voz e ele levantou, dobrou o joelho e clamou: eu quero saber o que é. Aí o Senhor chegou perto dele e disse: eu sou Jesus. E ele foi batizado com o Espírito Santo, muçulmano, foi batizado com o Espírito Santo ali. E eles têm um encontro de avivamento no deserto, pastor. E a igreja, a última vez que eu soube dela, tinha 5.000 pessoas. Há uns meses, talvez um ano atrás, os muçulmanos atacaram essa igreja, quebraram muita coisa lá, mas não conseguiram espantar os crentes, porque eles estão cheios do Espírito.
Espírito Santo. No Egito, em 2010, eu comecei um trabalho em Cuba, país comunista, onde era proibido até carregar uma Bíblia. Não podia carregar uma Bíblia na rua, porque o Fidel Castro ainda era o presidente. Vocês precisam de ver que igreja linda que nasceu lá. Agora nós vamos ter um encontro com Deus agora, semana que vem. Semana que vem nós vamos ter o primeiro encontro com Deus que nós fazemos. É um acampamento onde nós fazemos 2 dias e meio de intensa pregação da palavra e oração. E há batismo com o Espírito Santo, há muitas maravilhas. E lá em Cuba tem uma igreja feliz, uma igreja alegre, uma igreja abençoada. Nós temos 150 pessoas lá, dividido em 3 grupos. Um no norte, um no centro do país, outro no sul, lá na cidade onde nasceu Fidel Castro. E o Senhor Jesus, eu estou sentindo o cheiro das águas em Cuba também. Eu estou sentindo o cheiro de avivamento em Cuba. E eu não perdi o faro, como a corça não perde o faro. Eu tenho certeza que Deus vai mandar um novo avivamento para nós. Mas eu quero, em nome de Jesus, que aqui tenha um grupo de pessoas que já experimentou avivamento, que sabe o que é. Dobre os seus joelhos juntos e diga: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Vem de surpresa sobre nós, Senhor, e manda um novo avivamento.